Cumprimento a todas as irmãs, o irmão Diego, com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje à noite é do profeta Eliseu. Glória a Deus. Quando a irmã foi ler o capítulo 4, eu pensei, meu Deus, será que não é o meu? Mas é o meu, eu não sabia que era o 5, né? Mas glória a Deus por isso. É muito difícil estar aqui na frente, né? Principalmente para alguém que é tão ansioso, né? Mas nós vamos falar a palavra do Senhor, segundo a misericórdia, a palavra é dele, né? Ele vai com tantas pregadoras maravilhosas, mas que Deus nos dê a graça, né? Vamos ler o capítulo 5 de 2 Reis, amém? A partir do versículo 9. Amém? 2 Reis, capítulo 5, do verso 9 a seguinte. Acho que escolhi uma palavra, é muito maravilhosa, toda a Bíblia, né? É maravilhosa, mas o texto é bem difícil, não para quem já é acostumado a falar, né? Diz a palavra do Senhor: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as árvores de Ismael? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui nós vemos a palavra do Senhor, e vemos assim que como aconteceu com Naamã, acontece hoje, né, com qualquer um de nós, ou que esteja acontecendo com alguém que esteja passando por um problema insolúvel, um problema difícil, que não tem saída. Mas é como a palavra de Deus é tão maravilhosa, que Deus preparou todas as coisas. Deus já sabia tudo. Ele é o Deus do passado, Deus do presente, Deus do futuro. O Senhor já previu, né, a situação de Naamã. E o que Deus fez? Ele preparou aquela menina, uma menina que foi levada cativa, né? Na época daquele rei, que era o Jorão, filho de Acabe. Israel havia sido muitas vezes invadido, né? E aí foi levada essa menina e ela ficou servindo a esposa de Naamã. E Naamã era um homem, chefe do exército do rei da Síria, e ele era um homem muito respeitado pelo seu rei, e era muito valoroso, porque o Senhor, através dele, havia livrado os sírios.
ele era um homem muito valoroso, porém ele era leproso, tinha um problema difícil. Mas o que aconteceu? Como que é importante, irmãos, quando as famílias trazem as crianças para a casa do Senhor para aprender a palavra de Deus. Não venham. Eu não tenho mais filho pequenininho, só tive 2. O Tiago já era até grande, né? Mas, às vezes, tem criancinha crescendo na casa do Senhor, que devem ser trazidas para a casa do Senhor para aprender como essas que sempre a gente vê aqui aprendendo na escolinha dominical, que vem com os pais, os adolescentes, né? Tão maravilhoso. Olha o que aconteceu. Porque a palavra do Senhor, o Senhor Deus, lá no início, quando Ele falou os 10 mandamentos, as leis, Ele dizia que era para ser escrito nos umbrais das portas, para que todos os filhos eles pudessem aprender a palavra de Deus. E olha que maravilhoso, essa menina, ela já era quase uma adolescente, era uma pré-adolescente, né? E ela aprendeu a palavra do Senhor, ela conhecia a palavra de Deus, e ela tinha aquela fé no seu coração, aquele entendimento de Deus. Ela sabia que o Senhor Deus, Ele era poderoso, e Ele fazia coisas grandiosas. E por certo, ela acompanhou muitos acontecimentos, né? E viu a grandeza e o poder de Deus. Então, na época em que ela viu aquele seu senhor com aquela lepra, e ela, olha como que é interessante, foi levada presa para servir uma família num lugar estranho, né? Ela podia ser uma pessoa revoltada, né? Fazer as coisas com raiva, mas segundo aqui, ela fazia tudo de bom grado, trabalhava direitinho para a sua senhora. E pelo que a palavra não está escrita aqui, mas dá a entender que ela teve até uma certa compaixão pelo seu senhor, né, que era o Naamã. E ela disse para a sua senhora: se o meu senhor estivesse em Israel, diante do profeta de Deus, ele seria curado. Com certeza ele seria curado dessa lepra. E ela falou com tanta fé, com tanta certeza, que ela cria no Senhor Deus Todo-Poderoso, que aquele homem creu. Ele creu que Deus poderia limpar a sua lepra. E foi então que ele já logo correu e foi se apresentar ao rei, porque o rei, eles eram, como digo, eles sempre próximo. Eles se conversavam e ele sabia que ele era admirado pelo rei, né? Então o rei faria alguma coisa por ele. Então já naquele mesmo momento, o rei já ordenou que ele fosse e que ele enviaria uma carta para o rei falando do seu caso, enviou presentes para o rei e tudo. O que aconteceu? Que Naamã, chegando só que ele foi no lugar errado, era para ele ir no profeta, né? E ele foi, o rei enviou ele para o outro rei, rei de Israel, né? Chegando lá, o rei falou, rasgou as suas vestes, né? Disse: sou eu, Deus, para matar ou para fazer vivificar, né? Aí quando Eliseu soube, mandou que pediu, né, que o rei de Israel enviasse para ele, né? Mas olha como que é o ser humano, né? Quando chegou lá,